Eu tô traindo a minha esposa com a irmã dela. Acompanhe o desfecho real de hoje. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, moro no interior de São Paulo, em uma cidade daquelas que todo mundo se conhece, sabe, né? Daquelas onde você vai no mercado e encontra o marido da sua prima, a professora da sua filha e o cara que você deve uma cerveja desde 2019, tudo no mesmo corredor do supermercado. Hoje sou casado, tenho 2 filhos, trabalho numa empresa de logística como supervisor de turno. Vida normal, na superfície pelo menos. Mas eu preciso voltar no tempo para vocês entenderem como essa história começou. Porque ela não começou há 1 ano, ela começou há 15 anos. Eu tinha 18 anos quando conheci a Camila. A gente se encontrou numa festa de aniversário de um amigo em comum. Daquelas festas de quintal com isopor de cerveja, churrasquinho e pagode tocando na caixinha Bluetooth. Ela estava do outro lado do quintal, rindo de alguma coisa com as amigas, usando um vestido florido simples, cabelo solto. Eu fui apresentado a ela por volta das 10 da noite e não saí de lá até meia-noite. A Camila ainda é, uma mulher bonita, de personalidade forte, do tipo que fala o que pensa sem muita cerimônia. A gente bateu papo sobre filme, sobre família, sobre onde a gente queria chegar na vida. Ela me disse que queria ser professora. Eu disse que não sabia ainda o que queria, mas que queria algo que pagasse bem o suficiente para eu não precisar me preocupar com conta. A gente riu muito naquela noite. Começamos a namorar 2 meses depois. Mas tem um detalhe que eu preciso contar sobre a noite em que conheci a Camila. Antes de ser apresentado a ela, fui apresentado à irmã dela, a Viviane. Ela estava chegando na festa quando eu estava indo buscar outra cerveja. O amigo em comum nos apresentou rapidinho, daquele jeito descuidado de apresentação de festa. Esse é o Rafael, essa é a Vivi, irmã da Camila. E foi embora. A gente ficou parado 1 segundo se olhando. Viviane tinha 22 anos naquela época, 5 anos mais velha do que eu. Ela era diferente da irmã, mais quieta no jeito, mas com um olhar que você não conseguia ignorar. Cabelo escuro, ombros levantados. Ela estendeu a mão para apertar a minha e sorriu de um jeito que eu só consigo descrever como calculado. Não foi um sorriso de apresentação educada. Foi um sorriso que me leu de cima a baixo em 2 segundos. A gente trocou umas 4 frases. Ela perguntou se eu conhecia a Camila há muito tempo. Eu disse que não. Ela disse, que interessante. E foi em direção ao isopor de cerveja. Eu fiquei parado por 1 segundo, sem entender muito bem o que tinha acontecido ali. Depois fui procurar a Camila. Mas aquele que interessante ficou na minha cabeça por uns 3 dias. Não sei explicar por quê. Quem começa a namorar sabe que depois de alguns meses, você passa a ser praticamente incorporado pela família da namorada. Almoço de domingo, churrasco de feriado, aniversário da tia, batizado da filha da prima. Você vai em tudo. E em tudo que eu ia, a Viviane estava lá. Ela namora o Marcos desde mais ou menos a mesma época em que comecei a namorar a Camila. O Marcos era um cara tranquilo, trabalhador, um pouco mais velho, do tipo que chega no churrasco, cumprimenta todo mundo com aquele aperto de mão firme e vai sentar perto da churrasqueira com os homens mais velhos para falar de futebol e política. Nunca fui muito chegado nele. A gente se dava bem, mas era daquela cordialidade de cunhado, educação, nada mais. Com a Viviane era diferente. A gente conversava, de verdade. Ela tinha opiniões sobre tudo e gostava de defender essas opiniões com uma seriedade que eu achava estranhamente interessante para alguém numa roda de família. A gente debatia sobre série, música, notícia, comportamento humano. Enquanto todo mundo estava no piloto automático de reunião de família, a gente às vezes ficava no canto discutindo alguma coisa com uma intensidade que, olhando de fora, provavelmente parecia bizarro. A Camila nunca reclamou disso, nunca chegou para mim e disse: "Por que você fica tanto tempo conversando com minha irmã?" Ela é do tipo que não tem ciúmes assim, confia cegamente nas pessoas que ama. E isso sempre foi uma característica linda dela. E também, se eu for honesto, uma característica que eu me aproveitei sem perceber durante anos.
As insinuações de Viviane começaram cedo. Não eram pesadas, não eram explícitas, eram daquele tipo de coisa que você poderia facilmente interpretar como brincadeiras de parente, sabe, né? Um comentário aqui, um olhar de segundo a mais para lá. Uma vez, ela disse rindo que a Camila tinha pescado bem quando me conheceu. Outra vez, quando eu ajudei a mudar uns móveis na casa dela, ela ficou me olhando trabalhar de um jeito que deixou um silêncio no ar que nenhum de nós comentou. Mas teve um dia, e esse dia ficou gravado na minha memória como se tivesse sido ontem, em que ela foi direta. A gente estava sentado na varanda da casa da sogra, sozinhos, enquanto todo mundo tinha ido ver não sei o que lá dentro. Era fim de tarde, aquela luz laranja de entardecer que deixa todo mundo com aparência diferente. Ela estava olhando para o jardim e do nada disse, sem nem me olhar: "Sabe, às vezes eu fico pensando em largar tudo isso com Marcos." Eu não disse nada, só esperei. Ela continuou: "Ia ser mais fácil se tivesse 2 de você no mundo, né?" Eu ri, nervoso, e disse alguma coisa idiota, tipo: "Para com isso, Vivi." Ela me olhou com aquele sorriso calculado da primeira vez e disse: "Tô falando sério", antes de se levantar da mesa e entrar em casa. Eu fiquei ali sentado, olhando para o jardim, com o coração batendo mais rápido do que devia. Ela repetiu variações desse tipo de coisas várias vezes ao longo dos anos seguintes, sempre com aquela capacidade dela de falar algo pesado com a leveza casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. E eu sempre respondia com um sorriso nervoso, uma risada ou um desvio de assunto. A gente nunca foi além disso. E a vida foi andando. Eu e Camila casamos quando eu tinha 24 anos. Foi uma festa bonita, simples, do jeito que a gente queria. A gente se mudou para uma casa própria, financiada, daquelas que você passa os primeiros 2 anos reformando aos poucos. Vieram os filhos. Primeiro o Guilherme, depois a Beatriz. Com os filhos vieram também as mudanças que ninguém te avisa direito. Não as mudanças práticas que todo mundo te fala à exaustão. Vai ser cansativo, vai ter noite sem dormir, vai mudar sua vida. Essas eu estava preparado. O que ninguém me avisou foi sobre o silêncio que cresce no meio de um casal quando a vida vai tomando espaço. A Camila foi se fechando. Não de repente, não de uma vez. Foi devagar, quase imperceptível, como água evaporando. A intimidade foi sumindo aos poucos. Primeiro, foram as noites cansadas depois que o Guilherme nasceu, o que era completamente compreensível. Depois, foram as desculpas mais frequentes. Depois, foi a falta de iniciativa dos dois lados. Depois virou uma espécie de acordo não dito, onde a gente dormia do mesmo lado da cama e a distância entre os nossos corpos tinha uns 30 centímetros que valiam 30 quilômetros. Eu tentei conversar, tentei algumas vezes. As conversas terminavam sempre da mesma forma. Ela dizia que estava cansada, que ia melhorar, que a gente precisava só de uma noite a 2 sem as crianças. A noite a 2 nunca acontecia. Ou quando acontecia, era mecânica, rápida, com aquela energia de tarefa marcada no calendário. Para vocês terem noção do nível das coisas, em 6 anos de casamento, não tivemos preliminares uma vez sequer. Se é que vocês me entendem o que eu quero falar com isso, né? Nenhuma vez. Eu sei que isso parece um detalhe pequeno para quem está ouvindo de fora, mas não é não. É o tipo de coisa que vai acumulando uma frustração silenciosa que você não sabe muito bem onde botar. Do lado da Viviane, eu fui sabendo pelas conversas em família que o Marcos tinha praticamente parado de ter interesse por ela. A gente nunca falou disso diretamente, mas os sinais eram óbvios para quem prestava atenção. Ela estava cada vez mais amargurada com o relacionamento, mais irônica quando o Marcos era mencionado, mais distante dele nas reuniões de família. A gente continuou conversando. Com o passar dos anos, as nossas conversas ficaram mais honestas, mais abertas. A gente falava sobre casamento, sobre frustrações, sobre o que a vida tinha virado. Nunca de forma explícita, nunca de forma que parecesse uma confissão direta, mas era conversa que 2 cunhados normais provavelmente não teriam. E debaixo de tudo isso, como uma brasa que nunca apagou completamente desde aquela noite de apresentação há 15 anos,
estava aquela tensão, aquele negócio não dito. Há cerca de um ano, em uma tarde de semana comum, as crianças estavam no quintal. Eu conseguia ouvir o barulho da brincadeira delas lá fora. A Camila tinha ido fazer o cabelo. O Marcos estava no trabalho. Eu e a Viviane estávamos na cozinha da casa dela, que é daquelas cozinhas de casa de família, grande, com bancada no meio, persiana nas janelas e uma porta de vidro deslizante do outro lado que dá para o quintal. As persianas estavam fechadas, entrava uma luz fraca, daquele amarelo de tarde. Não sei exatamente como a conversa chegou no ponto que chegou. A gente estava falando sobre os casamentos, sobre frustrações, sobre aquela sensação de estar ao lado de alguém, mas estar completamente sozinho. E eu disse com um cansaço genuíno na voz que eu nem devia estar tentando disfarçar. Você tem noção de que faz 6 anos que não temos preliminares? Ela me olhou, não riu, não fez cara de espanto, apenas disse: bom, eu não transo há 7 meses, então tá. A gente ficou olhando um pro outro por uns 2 segundos, e eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento. Não foi uma decisão calculada, não foi nada que eu tinha planejado naquela tarde. Foi como se todo aquele acúmulo de anos, as insinuações dela, a minha frustração, as conversas honestas, aquele primeiro olhar dela de 15 anos atrás, tivesse chegado num ponto de ebulição de repente, sem aviso. Eu me joguei e beijei ela. E ela retribuiu. Foi um beijo de uns 10 segundos. Não foi aquele beijo cinematográfico de novela. Foi um beijo humano, com a mão dela na minha nuca, com o cheiro de condicionador de cabelo dela, com o barulho distante das crianças lá fora e a consciência de que a porta de vidro ficava do outro lado do cômodo e que do quintal ninguém conseguia ver nada dentro mesmo. Quando a gente parou, ela estava com os olhos levemente fechados ainda. Depois abriu e sorriu. Aquele sorriso calculado que eu conheço desde os meus 18 anos. Quanto tempo você está pensando em fazer isso? Uns 15 anos, eu disse. Eu também, ela disse. E depois aquele tom prático dela que às vezes me deixa sem chão. Só para garantir, ninguém precisa saber, né? Claro que não. As crianças chamaram lá do quintal. A gente se separou e eu fui ver o que elas queriam. A tarde continuou como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu estava deitado quando o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Era ela. Nossa, tô pensando ainda naquele beijo. Foi emocionante demais e provavelmente não era a coisa certa a se fazer. Mas... eu olhei para o lado, a Camila estava dormindo de costas para mim, cabelo espalhado no travesseiro. Eu peguei o celular e fui para o banheiro. A gente ficou trocando mensagem por quase 1 hora. Começou com aquela leveza de 2 adultos reconhecendo que tinha acontecido alguma coisa que era complicado. Depois foi ficando mais solto. A conversa foi escorregando para um território que a gente claramente queria explorar. E nenhum dos dois colocou freio. Em algum momento eu disse: só se certifica que da próxima vez que usar um vestido ou uma saia na minha frente, não tá usando calcinha, pra ninguém perder tempo. Ela respondeu com um emoji de risada e depois: você não ia ter coragem, a gente tá só trocando mensagem porque tá com... vocês entendem, né? Eu coloquei o celular na bancada do banheiro e fui escovar os dentes. Olhei pro reflexo no espelho por uns segundos. Não estava ansioso, não estava com culpa. Estava com aquela sensação estranha de alguém que deu o primeiro passo numa direção que não tem volta e descobriu que o chão era firme. Apaguei a luz e voltei para a cama. Uma semana depois, eu passei lá com as crianças por volta das 18 horas. Dia de semana, o Marcos sai às 19 do trabalho e leva 30 minutos para chegar em casa. Ele trabalha das 7 da manhã às 19 horas, numa empresa de construção civil. A Camila estava fazendo compras com a mãe dela. Bati na porta e ela abriu. Estava usando um shortinho, aquele tipo de short que você olha e fica 1 segundo calculando a intenção por trás da escolha da roupa. Curto, mas muito curto. Até hoje não sei dizer se foi planejado, não perguntei, não precisei. As crianças foram direto para o quintal, que é onde elas sempre querem ficar quando a gente vai lá. A gente ficou na sala. Nos olhamos. Sabe aquele momento em que você olha para uma pessoa e não precisa de nenhuma palavra, porque tudo já foi dito antes em outras conversas, outros olhares,
outros 15 anos de contexto acumulado? Foi isso. Eu avancei. Ela veio ao meu encontro, a gente se beijou de um jeito diferente do primeiro beijo. Esse não foi de 10 segundos. Esse tinha urgência, aquela urgência de coisa repressada há tempo demais. Eu a levei para o banheiro, fechei a porta, virei ela de costas, abaixei o short dela devagar, sem pressa, com ela apoiada na bancada, olhando para o nosso reflexo no espelho. Pessoal, foi rápido. Menos de 5 minutos, provavelmente. As crianças estavam no quintal. O Marcos voltava em menos de 1 hora. A gente não tinha tempo e nós sabíamos disso. Mas, meu Deus, tem coisas que não são sobre duração. Tem coisas que são sobre aquele acúmulo todo que chega no momento certo e vira uma espécie de alívio físico que você não sabia que estava precisando até acontecer. Foi isso. Foi 15 anos de tensão chegando em 5 minutos. Quando terminamos, ela se ajeitou, eu me ajeitei, a gente se olhou no espelho e os dois riram ao mesmo tempo. Daquele riso idiota de o que foi que a gente fez, que é simultaneamente constrangedor e libertador. Fui buscar as crianças no quintal uns 20 minutos depois. Dei um beijo no rosto dela, a gente se vê domingo no almoço de família. Falei, pronto. Desde então, a gente faz amor de 2 a 3 vezes por semana, às vezes mais quando a logística permite. E a logística, com o tempo, a gente foi aprendendo a construir. Já aconteceu na casa dela, na minha, num carro, aquele tipo de coisa que você pensa. Adulto responsável não faz isso. E faz assim mesmo porque a adrenalina do lugar errado tem um sabor que você não consegue reproduzir em outros contextos. Vocês querem saber como eu me senti nesses momentos? Vou ser honesto, não senti culpa. Senti aquela sensação estranha e contraditória de estar completamente presente em 2 mundos ao mesmo tempo. Não sei se isso me faz ser um homem mau. Provavelmente sim. Depende de como você define o mal. Mas sei que é real. Tem uma coisa sobre traição, e eu vou usar essa palavra porque é o que é, que ninguém te conta. Ela não é sobre o ato em si. Ela é sobre o quanto você pensa a observar os outros ao seu redor de um ângulo diferente. Eu comecei a notar coisas que nunca tinha notado antes. Como a Camila olha para mim quando estou distraído, um olhar de afeição genuína, daquele tipo que não tem nada de sexual, mas tem tudo de companheirismo. Ela me ama. Eu sei que ela me ama. E isso nunca esteve em dúvida. É possível amar alguém e trair essa pessoa. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é real, porque eu estou vivendo isso. A Viviane e eu nunca falamos sobre parar, nunca conversamos sobre o futuro, sobre o que aquilo significa, sobre se algum dia vai virar outra coisa ou explodir de alguma forma. A gente tem aquele pacto não dito de pessoa que sabe que a conversa vai complicar tudo e por isso evitam ter ela. Às vezes fico imaginando o que aconteceria se alguém descobrisse, nessa cidade onde todo mundo se conhece, onde a gente foi apresentado há 15 anos na mesma festa, onde nossas famílias se unem todo domingo ao redor de uma mesa. Seria o fim de tudo, de 2 famílias, de 2 casamentos, dos meus filhos crescendo com os pais juntos, de tudo que eu construí. Esse pensamento aparece e eu o reconheço, e ele não é o suficiente para me fazer parar. Esse foi o desfecho real de hoje. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Obrigado por compartilhar sua história. Rapaz, me desculpe te falar isso, mas você não é um cara homem. Você é um cara covarde, de verdade, covarde. Se você tá em um relacionamento, meu amigo, que não é um relacionamento bom, por que não separa? Se você não está feliz no seu relacionamento, por que não vai cada um para o seu lado? Por que não conversa com a sua esposa? Aí acha que trair é a melhor solução, né? Como se trair fosse resolver alguma situação. Rapaz, você já parou para imaginar o que isso pode causar? Você já parou para se colocar no lugar da sua esposa? Uma dupla traição, né? Você, o marido dela e a irmã dela, os dois traindo ela por trás, né? Que covardia de ambos. Que covardia, né? Aí, infelizmente, vocês vivem nesse ciclo há muito tempo, não tem previsão de parar, e vai viver até, né? Até acontecer, infelizmente, né? Até alguém descobrir e contar.
Mas para pensar um pouquinho, reflita, tá certo? Porque eu tenho certeza de uma coisa, o que vai volta, certo? O que vai volta, e com certeza Deus está vendo tudo o que vocês estão fazendo, tá bom? Um forte abraço. Obrigado a todos pela presença e até o próximo Desfecho Real.